Aleluia. Eu vou pedir a você, igreja, que comece a interceder comigo pela pastora Lene. Em nome de Jesus, declare sobre a vida dela palavras de bênçãos. Interceda por ela para que nenhuma interferência do inimigo se oponha. Senhor, nós declaramos sobre a vida da tua filha Valdilene todo o bem do Senhor, seja ela a boca do Senhor. Ó Deus, que nenhuma intimidação do inferno encontre a vida da tua filha nessa noite, seja ela canal de bênção e do teu fluir nessa noite, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nós estamos com expectativa de ouvir a tua voz, e tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que vem do coração dela, Senhor, retira agora, que ela possa estar vazia de si e cheia do teu Espírito, para a glória, louvor e exaltação do nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Só depois de uma oração dessa, a gente tem que se recompor primeiro, né? Mas Deus, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. Gente, quando estava sentado, né, reunido, para falar a respeito da Semana de Direção Profética, na realidade não estava nem lembrada. Porque quando a pastora falou, a gente já estava, acho que na semana do culto de Ano Novo. E a gente marcou um dia para sentarmos e ver. E eu estava, como todos os outros, né? Um pouco inquieta para saber o que trazer para a igreja. Mas não é a gente que traz, né? Não é o homem que traz direções para a igreja. Mas o homem é canal de Deus. E é boca de Deus para trazer direções à igreja. Então eu fiquei, meu Deus, sobre o que eu vou falar? Eu lembro que esse ano é o 3º ano que eu estou aqui, que o pastor tem essa coragem, que o Senhor tem usado poderosamente, né? A semana de direção profética como a primeira semana de primícias entregue diante do Senhor. E eu fui para os livros lá do meu marido, na enciclopédia ambulante, e eu fui lá catar alguma coisa. Mas depois também me veio à mente uma frase do nosso Super Clefson, lá do grupo de supervisores. E ele disse assim: a não ler a Bíblia, procurando uma mensagem, aquilo que Deus quer falar geralmente vem por meio de oração. Então também me veio à mente o testemunho de um pastor que foi convidado para pregar, e ele ficou muito ansioso, ele ficou muito nervoso e foi logo correndo para o quarto, naquela expectativa de pedir a Deus: Deus, me dá uma palavra, me dá uma mensagem, porque eu não sei o que falar, já é domingo. Então, depois de muitas horas, não vinha nada. E certamente o Senhor pegou ele por dentro e disse: é só você ficar comigo. Você tem só que ficar comigo. E ali aquele pastor se prostrou lá dentro daquele quarto e ficou todo o dia ali dentro daquele quarto, pedindo ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor uma palavra. Mas aí ele se esqueceu de pedir e só começou a declarar adoração para o Senhor. E declarar adoração para o Senhor e a exaltá-lo e a engrandecer o nome dele ali naquele lugar, dentro do seu quarto. Então, da mesma forma eu fiz. E a mensagem chegou da segunda para a terça-feira, quando o meu pastor Francisco já ia pregar na terça-feira.
então chegou a mensagem. Eu já falei sobre isso aqui na primeira oportunidade que eu vim trazer a mensagem, que foi oração como estilo de vida. E eu também não achei outra palavra, eu não achei uma outra direção para trazer à igreja que não fosse a oração. A oração, ela é uma chave poderosa na mão do cristão. Mas a chave essa que o cristão muitas vezes não utiliza. Como é lindo ver aqui Bia orando. Ela está falando com Deus. Nós estamos falando com Deus, nós temos o livre acesso para falar com Deus. Parece algo assim tão simples. Eu não sabia. Mas por que você não utiliza? Por que você realmente não utiliza essa chave poderosa a qual o Senhor nos deu? Nós temos livre acesso a Deus. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E nós estamos numa semana que é profética, assim como o pastor já falou. Uma semana de direções poderosas para a sua igreja. E é verdade também que depois desses dias, é óbvio que nós não seremos mais os mesmos, amém? São direções poderosas que o Senhor está dando a mim e a você. Para que não só esse ano, mas todos os anos, todos os dias das nossas vidas, possamos verdadeiramente agir de forma diferente. Agir de forma a agradar o coração do nosso Deus. Agir de forma a agradar o coração do nosso Pai. Então, a mensagem de hoje é uma oração que prevalece. Aprender a orar com eficiência é uma das coisas mais importantes que o crente pode fazer. A vida de oração do cristão deve estar alicerçada e edificada sobre a palavra de Deus, pois é esta a oração que prevalece. Muitos de nós não sabemos orar. Muitos de nós não sabemos como chegar diante da presença do Senhor. Então, o que é oração? Oração é estabelecido um diálogo entre o homem e Deus. Não é só você falar, é um diálogo. É onde você fala e é onde você também escuta Deus falar. Então, lá em Jeremias, capítulo 33, Jeremias capítulo 33, verso 3. Diz assim: fale comigo e eu responderei. Pergunte-me e contarei a você coisas grandiosas e maravilhosas que você não conhece. Fale comigo. A palavra de Deus é o próprio Deus falando à sua igreja. E muitas vezes nós não atentamos para isso. Muitas vezes falamos todos os versículos, até conhecemos de cor, mas não nos aprofundamos na verdade dessa palavra. Fale comigo. Não é só a letra, não é só uma folha. É Deus falando à sua igreja. E Ele está a chacoalhar a igreja mais uma vez e pedindo à sua igreja: fale comigo. Fale comigo e eu vou te responder. Fale comigo e eu vou te contar coisas grandiosas e maravilhosas que você não sabe. Então, que eu e você possamos adentrar ao trono da graça com ousadia e ter a certeza de que Ele vai nos responder. Porque muitas vezes nós entramos diante da presença do Senhor e já entramos muitas vezes com dúvidas, com incredulidade. Que nós possamos verdadeiramente agir de forma a agradar o coração do nosso Pai. Porque se nós verdadeiramente vivermos uma vida de oração,
muitas coisas nas nossas vidas já não era para estar sendo da forma que está sendo. Já era para estar destravado muitas coisas em nossas vidas. E eu digo não só para você, é para mim também, tá? Porque a palavra de Deus é lá e é cá também. A oração é uma chave poderosa. E nós devemos exercitá-la mais. E com mais ousadia. E com mais intensidade. Então nós temos alguns aspectos importantes da oração que é preciso você tomar conhecimento. Então, se você está aí com canetinha, que você está aí com um papelzinho, são coisas simples, mas que tornam-se poderosas para que a nossa oração se torne uma oração eficaz. Amém? Orar ao Pai em nome de Jesus. Lá em João, capítulo 16, verso 23 e 24. João, capítulo 16, verso 23 e 24. Naquele tempo não terão necessidade de perguntar mais nada. Se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Bem, durante essa passagem aqui, Jesus, ao falar essas palavras, foi o próprio Jesus quem falou essas palavras aos discípulos, ele ainda estava aqui na terra. Ele referia-se aos dias atuais. Pare e pense, preste atenção, naquele tempo, não terão necessidade de me perguntar mais nada. Naquele tempo, depois de tudo acontecer, depois do Senhor ter ido ao Calvário, depois do Senhor ter morrido e ao terceiro dia ressuscitado, aqui então eles não precisavam orar, só quem orava era Jesus, para falar ao Pai. Mas ele adverte os discípulos e diz: naquele dia, naquele tempo, não terão necessidade de me perguntar mais nada. Se pedirem algo ao Pai, Ele dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Ele não tinha ido ao Calvário, não havia sido morto nem sepultado, a nova aliança ainda não tinha entrado em vigor, o sangue ainda não tinha sido levado para dentro do Santo dos Santos. O seu sangue é o selo da nova aliança, amém? Então, gente, nessa passagem aqui era Jesus falando. Só Jesus orava ao Pai. Os discípulos tinham contato direto, face a face com Jesus. E ele já estava advertindo aos discípulos para estar orientando aos próximos que viriam, que a forma correta de se orar, a forma correta de se pedir, seria de primeiro pedir ao Pai, em nome de Jesus. Então, por quê? Porque Jesus é aquele que intercede por nós. Jesus é aquele que é o nosso intercessor. O papel que a Bia estava fazendo aqui, né? Jesus intercedendo em favor do povo diante de Deus. Então, no primeiro ponto, orar ao Pai em nome de Jesus. O segundo ponto, creia que você recebeu. Lá em Marcos, capítulo 11, verso 24. Marcos 11, 24. Ouçam-me, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ouçam, tudo o que vocês pedirem em oração, se é a condição, se você crê.
Você não pode entrar no momento de oração. Você não pode estar diante do Santo dos Santos. Você não pode estar diante do Todo-Poderoso. Daquele que pode sim responder a tua oração. Daquele que pode e faz quando Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer, com dúvidas. Não crendo. Você já entra na oração, no momento de oração, nesse momento poderoso, perdido, derrotado. Então que eu e você possamos ter essa consciência. Lembre-se, não é só folha, é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando a mim, falando a você. Então, em nome de Jesus, quando você entrar no Santo dos Santos, quando você estiver no seu secreto, quando você dobrar os seus joelhos e lá você orar, você já sai de lá celebrando, agradecendo, adorando, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele fará, porque Ele já fez, e você tem que agir da forma com que você vai receber. Mulheres, se você está orando pelo seu esposo que ainda não é cristão, ore, mas ore crendo. Ore, mas ore não duvidando, porque Ele te responderá. Ele fará muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Você pode estar olhando pelos seus olhos naturais, poder ver a situação a qual você possa estar passando, e vir aquela sementinha da dúvida, da tristeza, do desânimo, mas em nome de Jesus, levanta-te, ergue a tua cabeça, e segue em frente, e começa a colocar esta palavra em prática dentro de você. Alimente-se dessa palavra de fato e de verdade, mas não duvidando no seu coração. Ouçam-me, tudo que vocês pedirem em oração, não é qualquer coisa, é tudo que vocês pedirem em oração. Mas veja, você também não pode ter um coração orgulhoso, um coração que só queira para você, um coração que só pense em você. Mas nesse aqui também se encaixa. Ouçam, peça tudo o que você quiser. Vocês podem pedir tudo em oração. E aqui se encaixa a nossa comunidade. Aqui se encaixa os nossos familiares. Aqui se encaixam as prostitutas, os mendigos, os necessitados, os drogados. Nós precisamos interceder mais por aqueles a quem o Jesus veio. Porque Jesus veio para os doentes, Ele não veio para os bons. Você não pode ficar nesse lugar de só receber. Mas assim como a gente vai fazer amanhã, a gente vai dar, né? A gente vai semear. E a gente semeia também em oração. A gente semeia também na atitude de oração perante as pessoas que necessitam de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós andamos pela fé e não por vista. A oração da fé é sempre atendida por Deus. A oração da fé é sempre atendida por Deus. Então, se você é cristão, se você vive pela fé, celebre, meu irmão. Celebre, minha irmã. Adore ao Senhor, dance diante dEle, porque Ele atenderá a sua oração. A fé agrada o coração de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, aleluia. Você pode obter os desejos do seu coração, se tão somente você crer. Mas muitos esperam receber primeiro, e então depois crer. Por isso você demora a receber. Porque você pede, mas você pede de forma errada. Você pede, você entra nesse ambiente tão poderoso, em que tudo está disponível, mas você, com dúvida em seu coração, você espera que algo realmente venha acontecer,
para que realmente então você possa crer. Eita, realmente eu consegui uma vaga lá na Câmara dos Vereadores. Foi Deus. Mas antes de entrar lá, você já estava celebrando, porque teve pessoas que se levantaram e ministraram sobre a sua vida e dizendo que sim, um daqueles lugares lá é o seu. E nós estávamos já celebrando pela tua vitória. Então, da mesma forma, sou eu e é você. Que possamos celebrar antes de receber. Crer vem sempre em primeiro lugar. Amém? Primeiro, você ora ao Pai em nome de Jesus. Segundo, você crê que já recebeu. Não haja com incredulidade. Haja com fé. Terceiro ponto. Perdoe quando orar. Se tem porventura aqui alguém que ainda tem alguma pendência em relação ao perdão, se retrate, reveja e conserte isso aí. Porque a palavra de Deus nos diz, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu e você não merecíamos o perdão de Deus, nem eu nem você, essa cocadinha de sal, como a pastora fala. Nós não merecíamos o perdão de Deus. Da mesma forma, temos que oferecer o perdão, independente do que fizeram com você, viu? Independente da situação, independente de qualquer coisa. Eu posso dizer que as minhas orações estão sendo atendidas sim, porque na minha vida não tem pendência nenhuma em relação ao perdão, graças a Deus. Independente do que fizeram comigo, independente das coisas que aconteceram no passado, ficou no passado. O Senhor não lembra das coisas que ficaram no passado. Então, por que nós poderemos então ficarmos presos às coisas que passaram? Então, em nome de Jesus, que eu e você não possamos ter essa pendência. Em nome de Jesus, que se ainda tem, peça ao Espírito Santo que lhe traga à memória e que você possa estar livre diante de Deus e as suas orações possam ser atendidas e as suas orações possam ser respondidas em nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Aleluia! Se tem alguém aqui com pendências de perdão, em nome de Jesus, isso é muito sério. Não deixe isso passar. Porque nós estamos num ano de aprofundamento. Nós não podemos continuar vivendo na mesmice ou numa vida rasa diante de Deus. Ele é um Deus muito grande, forte, poderoso. Ele é um Deus que pode todas as coisas e que está o mais próximo possível de vir. E se Ele vir, e Ele virá, você vai subir? Se você não perdoa, meu irmão, se você não perdoa, minha irmã, você não sobe não. Se as tuas orações não sobem, quem dirá você? Então, faça a sua parte, bênção. Faz o teu, bênção. Tudo aquilo que é para nós como filhos fazer, nós temos que simplesmente fazer. Cai aqui de novo a obediência. Cai aqui de novo o obedecer. Isso aqui não é novidade para ninguém. Nós estamos relembrando coisas que já foram ditas. A palavra de Deus, todos os dias a gente tem que inculcar a palavra de Deus na nossa mente. A gente tem que inculcar a palavra de Deus no nosso juízo, para que a gente não possa cair. Para que a gente não possa cair no pecado. Porque se a gente está em pendências com falta de perdão com alguém, lembra aí, dos nossos familiares, algum vizinho, alguma vizinha, alguma coisa que você fez, você também pode ter feito alguma coisa. Que você possa parar e refletir.
porque esse ano é um ano de aprofundamento. Chega das mesmas coisas, Valdilene, Igreja Ebenezer. Chega das mesmas coisas. Precisamos crescer espiritualmente. Chega de ser meninos. Chega de ser crianças. Chega de mimimi. Nós temos que crescer e nos aprofundar em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Diga, isso não pertence a mim. A mágoa, o ódio, a vingança, isso não mais pertence a você. Se eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram. Toda a sua história, tudo que você passou, passou. Você não pode deixar com que manchas do passado venham te contaminar ainda hoje. Mas que em nome de Jesus, tudo isso, você não é menino, você já cresceu, amém? Então todas essas coisas que são contrárias à palavra do Senhor, é lógico que não pertencem ao Senhor, você tem que arrancar dentro de você. E se você ainda reluta com algum sentimento como esse, com ódio, com ira, com vingança, com falta de perdão, peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para Ele te lavar, para Ele inundar o teu ser e te limpar e te purificar de tudo que é mal, de tudo que é ruim, e as tuas orações serem atendidas pelo Pai. Amém? Aleluia. O quarto, dependa do Espírito Santo em sua vida de oração. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Romanos 8, verso 26 e 27 nos diz assim: e desse mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Amém? Aleluia! Dependa do Espírito Santo em sua vida de oração. A ajuda do Espírito Santo em nossas vidas de oração, temos respostas maravilhosas e divinas. Nós não podemos só viver uma vida de oração sem a companhia do nosso amigo, sem a presença do nosso amigo Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós, quando nós mesmos não sabemos orar como convém. Então, em nome de Jesus, que você possa gastar tempo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, amém. Se não, busque. Daqui para amanhã, né, como disse aí no grupo, pode algo acontecer ainda na tua vida, amém? E você pode desfrutar dessa maravilha, e que é desfrutar de estar da presença do nosso Espírito Santo, do nosso amigo, porque não é um arrepio, não é nada a não ser uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem sentimentos e que anda conosco, que vive dentro de nós. Amém? Aleluia. Lá em 1 Coríntios também, capítulo 14, verso de 14 a 15. Coríntios. Verso 14 e 15. Porque se eu orar numa língua que não compreendo, meu espírito está orando, mas a minha mente não saberá o que estou dizendo. Bem, então que devo fazer? Farei as duas coisas. Orarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum, que todos compreendem. Cantarei em línguas desconhecidas e também no idioma comum.
Da mesma forma, a gente viu aqui também com Bia, quando ela intercedia, enquanto ela orava, e da mesma forma também orava em línguas. Porque quando a gente ora em línguas, a gente ora a Deus, né? A gente fala diretamente com Deus, só Ele entende. Mas que em nome de Jesus, nós possamos desfrutar dessa presença, porque aquele que não vive nesta vida de oração tem uma vida vazia. Você não pode ter uma vida cristã distante da presença de Deus, ter uma vida que se comporta só meramente aqui nesse ambiente, que não deixa de ser bom, que não deixa de ser gostoso. Mas da mesma forma que você pratica tudo isso aqui e é maravilhoso, lá no teu quarto é da mesma forma, na fila do banco é da mesma forma. Quando você está fazendo as coisas, diz, eu sou dona de casa, eu não tenho tempo para nada. A própria Bíblia vai te desmentir, porque tem tempo para tudo. Tem tempo sim para você orar, tem tempo sim para você buscar, tem tempo sim para você evangelizar, tem tempo sim para você proclamar o evangelho, tem tempo sim. Você é que tem que procurar um tempo, você é que tem que se planejar, você é que tem que ter uma posição diante de Deus, de filho obediente, e fazer o que o Pai manda, porque Ele te chama todos os dias a estar com Ele. Ele te chama todos os dias a estar com Ele. Eu não sei se eu já compartilhei isso aqui, mas na minha casa, sou dona de casa, como todas as minhas irmãs, e eu fico todos os dias, o dia todo, é menino, é marido, é um rebuliço dentro de casa. E muitas vezes quando eu via, o tempo já tinha corrido e eu não tinha conversado com Deus. Então eu passava pelo quarto, e a porta do quarto sempre fica aberta, é onde fica o escritório também do meu PR, fica lá a mesinha, a Bíblia, tudo para a gente ter o nosso momento. E eu sentia, eu ouvia Deus me chamando para ir para o quarto, e eu às vezes não ia, porque achava que os meus afazeres eram mais importantes do que estar com o Senhor. Será que você não age assim às vezes? Você corre demais, você se preocupa com seus negócios, você fica pensando, eu tenho que vender, porque eu preciso trabalhar, porque eu tenho que fazer isso na minha casa, porque eu tenho algumas coisas para o trabalho amanhã. Muitas vezes você chega do trabalho, a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular e fica lá zapeando, facebookando e etc. lá. Estou mentindo? Se muitas vezes a gente não tem uma vida de oração, é porque a gente tem priorizado coisas que não é para ser priorizados. A prioridade na prioridade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Haja assim, meu irmão. Haja assim, minha irmã. É como a pastora e o pastor até já compartilhou aqui, muitas vezes é como a gente estivesse jogando palavras ao vento. Porque às vezes a gente está trazendo uma direção para a igreja, a gente está vindo, é uma luta muito grande, eu estava, só Jesus sabe, até subir aqui neste altar, mas o Senhor, Ele tem misericórdia de nós e nos usa para ser boca para a sua igreja. A oração é uma chave poderosa na mão do cristão. E você tem corrido demais e não tem colocado a prioridade no lugar certo. Que você e eu possamos colocar a prioridade no lugar certo. Para de estar reclamando. Para de estar questionando. Para de estar dizendo por que está acontecendo isso, por que está disso. Para de estar criticando. Para de estar se preocupando com o que o outro faz, com o que o outro age, com o que o outro diz, a forma que o outro se veste. Para de estar se preocupando, faz o teu, benção.
Faça o seu em nome de Jesus. Que você e eu possamos de fato viver uma vida de oração. Que não seja só um momento de oração, quando o pastor manda você ficar de pé e vamos orar. Quando chama aqui a nossa intercessora Bia e disse, vamos orar. Não, não, momento de oração, quando você está lá numa célula e faz aquele momento, não condicione o seu momento de oração por esses ambientes. A oração é você e Deus, Deus e você. A oração é um diálogo. A oração é uma conversa. Você não vai para o momento de oração no seu quarto, no seu secreto, só para pedir. Tem um momento de pedir, mas tem um momento de adorar. Tem um momento de você louvar. Tem um momento de você bendizer o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Você precisa orar. E você precisa orar mais, com intensidade, com autoridade, entrando diante da presença do Senhor com toda a ousadia, sem dúvidas, mas com fé, porque o Senhor atende às orações que é feita por fé, com fé, por meio da fé, mediante a fé, em nome de Jesus. Quinto ponto, proferir a oração de intercessão. Lá em Romanos, capítulo 8, 26. Aleluia. O mesmo versículo do ponto anterior. E desse mesmo modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos com palavras. Ligado ao tópico anterior, a oração de intercessão não é em favor de você mesmo. Não é em favor de mim, mas é aquela oração que o intercessor toma o lugar do outro. É a oração onde você toma a dor do outro, onde você se coloca no lugar do outro. E nesse momento, na oração de intercessão, é um momento de oração de guerra também. Porque batalhas espirituais estão sendo travadas, e foi muito bem dito aqui pela nossa irmã Bia. E nós devemos, como intercessores, intercessoras, podermos batalhar mais, podermos entrarmos em guerra mais vezes, quando você colocar a prioridade na prioridade, e poder interceder por tantas pessoas que estão morrendo, por tantas pessoas que estão perdidas no mundo. Eu intercedo pela vida de minha mãe, intercedo pela vida da minha sobrinha, e tantas outras, e tantos outros por aí, que se encontram perdidos, que estão caminhando a passos largos para o inferno. E você, e muitas vezes eu também, ficamos na inércia, e ficamos lá parados, só esperando alguma coisa acontecer, mas não agimos. E nós podemos agir. Nós podemos sim guerrear, nós podemos sim orar. Se você ainda não sabe orar como convém, peça ao Espírito Santo, porque Ele é que intercede por nós, e Ele é que é o nosso mediador, Ele nos ajuda a orar. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele é bom o tempo todo, em todo tempo Ele é bom. O sexto ponto, edifique-se a si mesmo ao orar no Espírito Santo. Dessa parte, eu vou ler aqui uma breve leitura a respeito do livro ao qual eu me baseei para fazer esse breve estudo. Existe uma fase do falar em outras línguas em nossa vida de oração que não se trata de interceder por outros,
mas sim orar para o nosso crescimento espiritual. Isso nos ajuda e nos edifica. Todos nós precisamos desse tipo de oração. Não podemos dar assistência aos outros a não ser que tenhamos sido alimentados espiritualmente. Orar dessa maneira tem tríplice valor. Primeiro, é um meio de edificação espiritual. Orando no Espírito, orando em línguas, é uma forma de você se fortalecer espiritualmente. É uma forma de você ficar firme em Deus. É uma forma de você crescer em Deus, em nome de Jesus. E o que nos afeta individualmente. Em segundo lugar, é um modo de orar em favor de situações sobre as quais não sabemos. Nós estamos muitas vezes orando, mas não sabemos de fato sobre o que estamos orando. Mas o Espírito Santo que intercede por nós, nos levará e nos guiará a orar de acordo como se deve. Porque muitas vezes pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido alcançadas pelo poder do Evangelho, milagres têm acontecido através de orações. Você passar horas orando em línguas, e na sua língua nativa também, faz muita coisa. A oração do crente, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas muitas vezes nós não obtemos, nós não tomamos posse dessa chave. Nós não tomamos posse do poder que ela tem sobre as nossas vidas e através das nossas vidas para a vida do outro. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, nos colocar em posição de soldados que somos e estar em oração constante por todos os santos. Falar em línguas não é apenas a evidência inicial da presença do Espírito Santo habitando em nós. Trata-se de uma experiência contínua durante toda a nossa vida. É um rio que corre, o qual jamais deve ficar seco, pois enriquecerá a nossa vida espiritual. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos também alguns tipos de oração. Muitas vezes a gente só ora, né? Ao Pai em nome de Jesus. Mas nós temos a oração de entrega, onde você troca o seu fardo. É quando a gente se encontra muito angustiado, muito ansioso. E tem muita gente sofrendo de ansiedade por aí mundo afora. E pasme vocês, também tem muita gente sofrendo de ansiedade dentro da própria igreja. Então que nós possamos nos dedicar à oração e colocar diante de Deus todo o nosso fardo, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem sim cuidado de nós, amém? Ele cuida da sua igreja, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não adianta, não é necessário, não precisa você andar inquieto. Mas como assim você não sabe da minha vida? Eu não sei, mas Deus sabe. E você só tem que descansar, se posicionar em Deus, entregar tudo que está inquietando o seu coração diante do Senhor e se lançar sem reservas, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de nós. Tem a oração da fé e da cura, tem a oração de consagração, onde você se submete à vontade do Pai e cumprir o seu chamado. Tem a oração de louvor e adoração. Adorar é a marca da igreja primitiva. A adoração e o louvor. Lembra-se que lá na igreja primitiva, ele teve que separar, né? Pessoas, cada um na sua área, para também terem tempo para a oração. Se o próprio Jesus tinha tempo para orar e buscava se reservar para estar diante do Pai, quem dirá nós?
Nós precisamos ter um momento com Deus. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos alimentar da palavra. É palavra e oração. É palavra e oração. Nós não podemos ter uma vida cristã vazia. Nós não podemos ter uma vida cristã rasa, sem uma vida de oração. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Muitas vezes nos colocamos diante do Senhor, recebemos palavras, direções, e muitas vezes até cai no esquecimento, quando a gente passa dali da porta, e foi-se o 7º dia e acabou-se tudo. Foi uma semana maravilhosa. Foi uma semana, poxa, o poder de Deus foi tremendo, foi poderoso. Eu nunca senti aquilo antes. Foi surreal. Mas, gente, assim como eu e você, que nós possamos, em nome de Jesus, guardar em nosso coração tudo que foi dito. Tudo que foi dito. Através da oração, você vai poder ver e descobrir qual é o seu ministério, qual é o seu dom. Através da oração, o Espírito Santo, nosso Deus, Ele vai te dar a força e ousadia para pregar o Evangelho, para te desprender e te libertar e te livrar de todo o medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Através da oração, você vai ter uma mente iluminada. Porque se você só ficar nessa, meu irmão, você vai morrer. Se você só ficar nessa, minha irmã, você vai definhar, você vai morrer. Aí você vai se perguntar: por que tudo acontece com ela? Por que essas coisas acontecem com ele? Por que essas coisas não acontecem na minha vida? Por quê? Através da oração, tudo pode acontecer. Tudo aquilo que você ainda busca e anseia e almeja, você conquista através da oração. Não são só palavras jogadas ao vento. Lembre, desde o início dessa palavra, dessa simples mensagem, você está falando com Deus. Você está falando com o Todo-Poderoso, com Yeshua HaMashiach, com o Criador. Você está falando com o seu Senhor, com aquele que enviou o seu Filho, o precioso Jesus, o seu único Filho, para morrer em meu lugar e morrer em seu lugar. Através da oração, você tem livre acesso à mesa do Cordeiro. Através da oração, você entra no Santo dos Santos, com ousadia e autoridade. Através da oração. E por que você não tem orado como deveria orar? E por que você tem vivido uma vida fingida, de hipocrisia e de mentira? Você não pode só passar 5 minutinhos ali e dizer que você já fez o seu devocional com Deus e dizer que você orou. Eu já fiz a minha parte. Lembra de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia. E se brincar, poderia até ser mais, né? Não sei. Mas que nós possamos ser como Daniel. E que não possamos só ter um dia, um minuto ou 1 hora no dia para conversar com o Senhor. Tem tanta coisa para você orar. Tem tanta coisa para você apresentar diante de Deus. Tem tanto tempo que você pode dedicar ao Senhor com louvor, com adoração, intercedendo pelos enfermos, intercedendo por aquele que está lá numa cama de hospital, que está com dias contados.
Que nós, meus irmãos e minhas irmãs, possamos dedicar mais tempo na oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos exemplos aqui. Nosso pastor e a nossa pastora são exemplos para nós. Eu sei que como todos nós somos falhos, eles também são falhos. Mas eles têm sido exemplos para nós. E o maior exemplo de todos, Jesus, que separava tempo, que se reservava para conversar com o Pai. Não fique naquela de quando entrar no momento de oração, ficar preocupado com a hora, porque o momento mais precioso e mais sublime que você pode ter, meu irmão, minha irmã, é estar diante de Deus, é estar na presença de Deus. E quando o Espírito Santo, ele se manifesta, né? O Espírito Santo, onde ele está, a liberdade. E onde o Espírito Santo está, a cura disponível, a transformação disponível, há portas abertas, há vidas salvas, milagres disponíveis. Então, se você tem aqui, está com o seu coração com expectativa em algo, se você veio aqui buscar algo e não somente entregar, dedique esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Mas que você não só queime aqui, que você queime no seu quarto verdadeiramente, que você abra a sua boca, não só no seu quarto, mas aqui também. Porque às vezes a gente pede para vocês adorar, a gente pede para vocês louvarem, a gente pede para você abrir a boca, e você nem abrir a boca você abre. Abra a boca, porque Deus criou você para o louvor da glória dEle. Ele te criou para o louvor da glória dEle. Então você, se ainda não sabe orar, gente, diga que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é tremendo, que Ele é todo poderoso, que Ele é excelente, que Ele é extraordinário. Abre a tua boca e adora ao Senhor. Neste momento eu gostaria de pedir que vocês fechassem os seus olhos e começassem a gritar aí um louvor, e começasse a exaltar o Senhor, e começasse a falar com Ele.